Bom Oi, dia, bom dia, Sofia. tudo bem, Paulo? Professor Paulo, bom dia a todos e todas. Obrigado Estava aí. por ter aceito. Deixa eu só posicionar aqui. Ótimo. Bom, primeiro, deputado, eu quero te agradecer muito por você ter aceito fazer essa conversa. Essa é a 13ª live a respeito do retorno que eu estou fazendo. Ela surgiu Estou num acompanhando. Ela surgiu numa angústia minha de ver o anúncio do governo. Aqui eu acompanhando mais o nosso estado, né? De ver um anúncio do governador a respeito de um possível retorno começar pela educação infantil. Sim. E no mesmo final de semana eu ter acesso a uma informação de que no Brasil nós temos um número de crianças com morte por Covid muito grande, ou associado ao Covid muito grande, né? Então, lógico, conhecendo toda a dinâmica da educação infantil, por ter sido professor e pesquisador da área, comecei a ficar muito preocupado então a gente começou eu começo uma série de lives conversando com diferentes profissionais de diferentes lugares, né, institucionais e de conhecimento, então com pessoas da saúde, com pessoas vinculadas a setores como o UNCM, Conselho de Educação, TCE, para a gente falar sobre recursos, né? E aí, na última semana, chegou para mim, então, aquela carta que vocês da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul escreveram, e eu disse, bom, acho que é importante conversar com a presidenta dessa comissão, que é a deputada Sofia Cavedon, porque eu acho que a gente tem coisas para pensar e ouvir também e ampliar esse debate. Então, eu te agradeço mais uma vez por ter aceito, deputado. Eu sei que imagino que a tua agenda deve ser bastante agitada. E antes de mais nada, deputada, sabe o que eu gostaria que você comentasse? Eu gostaria que você contasse um pouco qual é o papel da Comissão de Educação, que na verdade é Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Eu até anotei porque é um monte de palavras, né? Qual é o papel da comissão? O que que a comissão, como é que, como é que essa comissão funciona? Porque eu me dei conta que alguns papéis de pessoas que eu fui chamando aqui, as pessoas que assistem não sabiam, por exemplo, o que que se fazia essas pessoas. Então, eu acho que antes de mais nada começa contando por aí. Ajuda. É. Legal, Paulo. Obrigada pelo convite. Eu assumi a Comissão de Educação, é o meu primeiro mandato de deputada estadual, né? Mas eu Uhum. era vereadora em Porto Alegre, pessoal, acho que sabe, fui vereadora 5 mandatos e professora do município de Porto Alegre, fiz toda uma carreira. Passei pelo sindicalismo, pela gestão do município e pela sala de aula, e sala de aula privada, de escolas privadas também, do CVNE, da Projeto. E me formei em educação física. E fiz o pós-graduação em educação física pré-escolar e escolar. Olha só. Ali que, claro, eu fiz magistério também, né? Uhum. Então, essa aproximação com a educação infantil tem essa. E dei aula de educação física na educação infantil, e dei aula na educação infantil no Maternal 2 da Projeto, da Escola Projeto, que é uma grande escola, maravilhosa. Quando ela abriu, eu estava saindo do estado e disse, eu topo. Daí eu dei um ano, depois eu tive que me dedicar às atividades bem políticas, não deu para continuar na escola, né? Mas, assim, para dizer que tenho um amor muito grande à educação infantil, sou daquelas que esteve na luta pelo direito, pela identificação como educação, né? Porque esse é um processo muito recente. E a nossa comissão, e eu fui presidenta da Comissão de Educação da Câmara muitas vezes, eu sempre estive na Comissão de Educação. Porque eu acho que o parlamento, ele não pode ficar sem professores, não pode legislar de longe, no impressionismo,
o parlamento, inclusive eu tive que modificar uma legislação municipal, porque chegou uma hora que o prefeito não queria lá pelas tantas que nenhum professor tivesse lá na Câmara Municipal cedido. E eu dizia, mas vocês aqui botam tanto bedelho na educação que se vocês não tiverem professores aqui, eu vou me negar, porque fazer debate da educação sem considerar os profissionais da área, né? E sem considerar a interlocução necessária com as famílias e com os jovens, adolescentes e crianças, eu acho muito equivocado, porque eu acredito que a educação tem que ser resultado desse diálogo. Então, a Comissão de Educação da Assembleia, eu tive, assim, a construção política muito importante que a minha bancada fez, sendo o primeiro mandato, conseguir ser presidenta da comissão. Algo que é muito desejado, muito disputado, né? Por 2 anos. Então, a gente, desde o ano passado, intensamente se debruçando sobre, abrindo para o protagonismo, porque a gente percebeu no estado do Rio Grande do Sul, governo Sartori e governo Leite, absoluto desrespeito à área e à sua representação. Inclusive, a representação oficial, vamos dizer assim, legal, que é o Conselho Estadual de Educação. É impressionante, o governo Leite não ouve, não chama e desrespeita e questiona o Conselho Estadual de Educação, que é o órgão máximo, normativo, não dialoga com os conselhos escolares, não tem o menor respeito pela gestão democrática. Eu afirmo isso porque a gente tem feito, um dos papéis é o papel de fazer essa mediação, essa escuta obrigatória, essa dar voz a todos os segmentos, ao professor, a professora que faz inclusão lá na escola, a FAMURS, o governo até ouve de vez em quando a FAMURS, acho que ouviu nessa proposta esdrúxula, né, de começar com a educação infantil, deve ter ouvido sim de creche. Mas a gente tinha feito exatamente uma semana antes uma escuta que ouviu a FAMURS, que ouviu a Undime, que ouviu os conselhos municipais de educação. Então, o nosso trabalho desde o ano passado foi dar voz a esses segmentos, pautar todas as áreas, níveis, modalidades, através de audiências públicas. Aí a gente se deu conta que tinha que organizar as informações escolares, então nós lançamos, veja, a Comissão de Educação, ela tem 12 deputados e deputadas, e tem deputados da base do governo, né? Que a maioria da Assembleia está na base do governo, tem deputados que acreditam na escola sem partido, então a gente não é um ser homogêneo, não é um coletivo, desculpa, homogêneo. Só molhar a palavra. Fica à vontade. Mas, pelo menos uma coisa aconteceu muito bonita. Nunca eles impediram, com exceção de uma outra vez que tiraram o quórum para não votar algum projeto, a base do governo impediu que tudo isso fosse realizado. Nós fizemos, então, um observatório da educação estadual. Nós publicamos em julho do ano passado. E pretendemos, mesmo com a pandemia, publicar agora em julho, no máximo em agosto, a partir da consolidação de todos os dados educacionais do ano anterior, porque até maio fecha, né? Até maio fecha o censo escolar, enfim, os orçamentos do ano anterior. Nós publicamos o observatório, assim, que pegou procurou buscar todos os aspectos, desde os investimentos, os números da educação, profissionais da educação, carreira, salário, tudo num tempo histórico. A gente fez uma pesquisa muito densa, difícil, para conseguir, assim, 10 anos, conseguimos 10 anos para trás, para não dizer que nós estávamos avaliando só o último ano do Sartori, né? Ou o primeiro ano do governo Leite, como agora vai aparecer os dados. Então, este observatório, nós fizemos 10.000 cópias, nós fizemos seminários, depois nós fizemos seminário internacional da educação. Então, a gente procurou fazer 2 movimentos, o da escuta, o da mediação. A gente teve sucesso, por exemplo, com os contratos temporários. Um drama que o governo estava, inclusive, demitindo os professores que adoeciam, que estavam em contratos temporários.
conseguimos a renovação dos contratos, todos os 20 mil contratos, e foi uma ação da comissão, que a comissão veio com audiência, veio com... Bem, foi acumulando, acumulando, quando fizemos uma emenda e tal, nós estávamos super respeitados e respaldados, né? Então, nós prorrogamos os contratos temporários, que são quase 20 mil, até o final, olha só, até o final do ano letivo de 2020. Não era até o 31 de dezembro de 2020. Sim, porque esse ano letivo não vai ter fim, né? Então, já imaginávamos que ia ser diferente, até porque tínhamos enfrentado uma grande greve. Bom, enfim, acho que a comissão foi, na sua diversidade, discutiu desde o homeschooling ao escola sem partido, entramos na campanha respeite seu professor, não filme o seu professor, quem filma o seu professor está tirando seu direito de aprender. Bom, todos os temas que dizem respeito, modalidades, níveis, problemas pontuais de escola, falta de professor, obras escolares. Obras escolares a gente fez assim, reunião com o governo, checagem de obras, enfim. Poderia dizer para vocês assim que trabalhamos de uma maneira extremamente intensa e continuamos nesse ano, né? Infelizmente, vivendo a tristeza da intervenção brutal sobre os salários que houve, sobre as carreiras dos professores. Aí falo, óbvio, não é por toda a comissão, porque a comissão, uma parte votou nisso, né? Mas, assim, estamos tentando defender a educação de tantos ataques, né? E propor e sustentar conceitos, como é o que sustenta, por exemplo, nossa posição contrária à volta a presencial de toda a educação, muito menos a educação infantil, né? Achamos que a educação tem que ser a última a voltar. Mas devolvo a bola, desculpa que eu acabei Não, me estendendo. eu acho ótimo. Na verdade, eu chamo as pessoas para conversar porque eu quero que as pessoas entendam a complexidade e eu quero também entender mais, né? Dizendo de um modo mais breve, eu diria então que a presença, a constituição de uma comissão de educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia é uma forma de manter que esses debates também aconteçam dentro da Assembleia Legislativa, sejam discutidos com base num grupo que se aprofunda nesses temas, né? Porque a gente tem acompanhado nos últimos anos, né, deputada, um ataque à educação. A educação virou o bode expiatório, né? Assim, ela é impressionante como, não só no nosso estado, né, mas no país inteiro, como a educação e o profissional da educação está sendo atacado, né? Então, eu realmente acho que a gente precisa fortalecer esses espaços onde a educação é mantida com seriedade, discutida, que não é feita só para beneficiar interesses terceiros e etc, né? Bom, para entrar direto no nosso tema, que é um tema sério e que eu estou bastante preocupado, né? O que eu queria conversar contigo? Bom, por um acaso, hoje à tarde eu vou fazer uma conversa com a FAMURS. A FAMURS me chamou para fazer uma conversa com todos os prefeitos e secretários, justamente para problematizar a respeito desse aspecto da educação infantil aqui do Rio Grande do Sul, né? O primeiro ponto que eu acho importante a gente trazer para conversar. Aquele discurso de que criança é só um vetor de transmissão não é bem assim, né? E nessa série de conversas, inclusive com profissionais de saúde, eles têm chamado a atenção a respeito disso, né? A gente sabe que com as crianças a manifestação é um pouco distinta da doença, não é muitas vezes por quadro respiratório, é por um quadro mais inflamatório. O fato é, a criança não é só um vetor de transmissão. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, quando usam as experiências internacionais como exemplo, é importante a gente chamar a atenção e sublinhar que lá eles estão no declínio de óbitos e estão começando o verão. Nós estamos subindo o número de óbitos e começando um dos períodos mais frios do ano, que não é uma boa equação para esse vírus, né? Um terceiro ponto que eu poria para a gente conversar é o fato de que é muito interessante, né, deputada? Eu tenho acompanhado as discussões. Esse ano está sendo um ano bastante agitado aqui no nosso estado. Então começou
quer dizer, termina o ano com o governador assinando um documento de antecipação das crianças no ensino fundamental, assim, na surdina, e aí a gente tem que puxar uma discussão para mostrar como aquilo era equivocado e etc. Aí vem na sequência a pandemia e vem um documento editado aí pelo Conselho de Educação, que eu conversei, inclusive, com o Conselho, a Márcia veio, que está como presidenta, veio fazer uma conversa também. Ele edita um documento falando de educação básica, incluindo a educação infantil, portanto, mas numa lógica onde a gente não reconhece a educação infantil, onde a gente não encontra a educação infantil. E esse é um grande problema, né? Todas as discussões que botam no grande pacote educação básica, dificilmente a gente vai enxergar a especificidade da educação infantil. Por exemplo, quando eles falam distanciamento de criança, distanciamento social com criança de 0 a 6 anos, a pessoa que fala isso não tem a mínima noção do que acontece numa escola de educação infantil. Primeiro, como um professor troca uma criança com distanciamento social? As crianças, o que elas vão fazer ao longo do dia com distanciamento social, né? Se a noção ontológica delas é a interação como processo de construção de conhecimento. Então, diferente de adultos, por exemplo, os meus alunos na universidade, eu posso combinar com eles, deixar uma classe de intervalo, eles têm aula e, portanto, eles ficam sentados, em geral, boa parte do tempo. São adultos que podem usar máscara, que podem fazer um combinado de lavar a mão, passar gel. Com criança, primeiro que não é recomendado que use máscara, muito menos as de 2 anos, abaixo de 2 anos, e já se questiona se as crianças acima de 2 também devem usar, porque como elas vão mexer e vão tocar aqui e ali, acaba contaminando mais ainda. Eu não consigo combinar com as crianças lavar a mão e não tocar mais em nada, ou não botar mais na boca. Criança, quando está com sono, vai coçar o olho. Quando chora, coça o olho. Quer dizer, as portas de entradas de contaminação. Então, é muito difícil imaginar retorno quando a gente entende a especificidade da educação infantil, né? Assim como também quando, e por isso que eu chamei a atenção ao documento do Conselho Estadual de Educação, o 001, que é difícil imaginar contabilizar horas de atividades não presenciais quando comer na educação infantil é curricular, é parte da aprendizagem das crianças, dormir é a atividade das crianças. Então, é muito difícil a gente botar a educação infantil nesse pacote educação básica. Esse é um ponto que eu queria trazer. O outro ponto, e aí para passar a bola para você comentar, é que eu também sou da opinião de que a gente não pode voltar em hipótese alguma, nesse momento, o atendimento à educação presencial da educação infantil. Por um outro lado, tem algumas coisas que me preocupam. Primeiro, a gente tem que fazer a pergunta, o que é mais protetivo para as crianças? Porque para a parte das crianças, tudo bem, tem casa, as famílias têm como se organizar, e ótimo. Mas parte das crianças é menos protetivo estar em casa, né? E a escola ocupa um papel protetivo na vida das crianças. Então, como que a gente concilia isso, né? Como é que a gente vai pensar sobre isso? Porque muitas das crianças estão em situações bastante vulneráveis. A gente sabe que, por exemplo, a violência da mulher aumentou no Rio Grande do Sul 70%. Direto ou indiretamente, isso chega na criança. Já existe uma cultura de que bater em criança é educar. Bater em adulto é briga, bater em animal é violência, mas quando é em criança é educar, misteriosamente, né? Então, essa é uma questão. Então, a questão protetiva. Então, tem a falta de especificidade, tem a questão protetiva, o que a gente pode pensar a respeito disso? E tem um terceiro ponto que para mim também vem me preocupando, que é como está se desarticulando toda a rede de atendimento à educação infantil, porque as instituições privadas ou conveniadas, elas estão sendo bastante afetadas. Essas instituições pequenas de educação infantil, que só atendiam a educação infantil, estão sendo bastante afetadas, né? Muitas instituições estão fechando.
porque não tem condições de manter, do ponto de vista trabalhista, de pagamentos e tal. Tem um desemprego de professores que está começando a ficar gigantesco, porque muitos professores que estavam trabalhando nessas instituições ou estão tendo carga horária reduzida, ou estão sendo demitidos, suspensos salários, né? E tem o fator de que quando voltar, porque isso é uma coisa interessante e é o lado bom, vai acabar essa pandemia. A gente está vendo nos outros países, em algum momento a gente vai voltar. Isso é animador, inclusive, saber disso, né? Eu, quando me dá um desespero, eu lembro, não, vai acabar, isso vai passar, né? Aonde é que essas crianças vão? Porque se a gente já não atendia antes, por exemplo, na creche no Brasil, a gente não atende nem 40%. Aonde vão todas essas crianças se muitas instituições estão fechando, né? Então, queria te passar a bola para comentar o que tu pensa disso tudo. Coloca um enigma difícil para decifrar, né? A gente ouve esses argumentos de algumas... Porque aqui em Porto Alegre houve dois movimentos. Até uma carreata dos donos, das donas, maioria mulheres, de escolas infantis, fizeram uma carreata. Foram para frente da prefeitura, estimuladas por dois vereadores, vereadora Cláudia Araújo e o vereador Samuel. Vergonhosa, mas ao mesmo tempo, olha que bonito, que a carreata estava sendo organizada, algumas dirigentes me procuraram, me ligaram, disseram, nós representamos 150, nós não queremos voltar, os nossos pais e mães não vão trazer as crianças, porque também, e ao mesmo tempo tem pelo menos 3 grandes movimentos de mães e de pais contra a volta ao ensino presencial. Está aí na internet, é só procurar, grupo de mães e pais pela não volta do ensino presencial nesse momento, enfim, pais e mães pela democracia, enfim, então assim, tem os dois movimentos, tem o movimento desesperado das dirigentes de instituições privadas, né? Então essa dimensão eu tenho tratado, a gente fez um bom debate na Comissão de Educação na semana passada. A gente trouxe o Orlando Silva, que é relator da medida provisória 936, que é a medida aquela que permite, que paga 75%, o governo federal paga 75% dos salários, que não foi a medida ideal, nós queríamos garantir salário integral, queríamos que houvesse negociação com a presença de sindicato, que a negociação fosse coletiva, enfim, não estamos tratando de um governo que gosta dos trabalhadores, vamos combinar, né? O governo Bolsonaro não está preocupado com isso. Essa medida provisória é uma medida que se chama Programa de Manutenção do Emprego e Renda. Então, eu quero dizer para vocês que essa medida provisória ela foi prorrogada, ela foi aprovada. O Orlando Silva esteve aqui conosco, escutou o drama da educação infantil. Enfim, ela foi votada na semana, agora que passou. Vai ser votada no Senado, já foi votada no Senado, o governo deve prorrogar. E ontem eu tive um retorno, não no meu caso, porque eu tenho diarista e eu mantive a diarista em casa, pagando, mas quem tem empregada doméstica, colocou empregada doméstica na medida provisória, está dando muito certinho. Que a empregada doméstica está em casa e ela está recebendo dia 1º, recebia um integral, enfim, foi bem. Então, sim, essa medida alivia as escolas. Claro que a gente sabe que tem outros custos, né? Tem custo de aluguel, às vezes, tem custo de energia elétrica. E tem o lucro das donas de creche, tem o lucro. Mas tem muitas instituições infantis, com alguma medida, conseguiram negociar com alguns pais e mães para manter algum valor. Então, tem várias questões acontecendo em relação... Então, todos os setores, vamos dizer, estão sofrendo com diminuição de lucro, com perda. Não? A pandemia pegou todo mundo, né? Mas pega mais os mais pobres. E a gente hoje faz uma escolha pela vida ou pela morte. E aí eu quero concordar contigo. Olha só, morreu um bebê agora em Bento Gonçalves de 1 mês. Então, as crianças não são só vetores, tu já disseste, isso já está demonstrado. E assim, ó, esses movimentos de pais e mães são muito apavorados que seus filhos peguem Covid. Nós não podemos. Eu não estou nessa vibe do presidente da República que banalizou, que diz que todo mundo, 70% vai pegar, que isso é natural, que morrer é natural.
Acho que a gente tem que se dar conta que a gente está reduzindo 10 anos da vida. Saiu um estudo, né? Reduzindo 10 anos da vida dos nossos idosos. É algo muito grave. O Brasil devia estar fazendo isolamento, devia estar gastando todo o dinheiro federal que tem e que não tem. Devia estar imprimindo dinheiro, viu, Paulo? Imprimindo. E nós temos que continuar pressionando. Porque hoje, ou a economia sustenta a vida ou ela não serve. O Estado sustenta a vida ou ela não... o Estado brasileiro não serve. Esses que estão nessa vibe de que tem que voltar à economia, que a gente tem que fazer os negócios andarem, estão equivocados, na minha opinião, equivocados. Os países da Europa que estavam neste nível de contaminação que nós estamos agora, ainda estavam em isolamento total. Exato. O Brasil está numa aventura absurda, absurda. Rio Grande do Sul, inclusive. Ontem eu consegui com o doutor Armando de Negri, não sei se tu conseguisse falar com ele, se tu conseguir fazer uma live com ele, ele está muito apropriado. Falasse na nossa Comissão de Direitos Humanos ontem de manhã, problematizando essas bandeiras e essa abertura aqui do estado do Rio Grande do Sul, que o estado do Rio Grande do Sul vamos dizer, o quinto estado de baixo para cima que faz testagem. É uma vergonha. Nós que damos das nossas façanhas, nós estamos testando pouquíssima gente. Pouquíssima. E nós devíamos, o ideal era assim, era busca ativa, muito teste, para poder orientar, isolar e antecipar e prevenir. Nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos. E aumentou muito a morte por complicações respiratórias no Rio Grande do Sul. Bom, mas aí tu me pergunta. Então, sobre a sustentação das instituições privadas, são esses dois movimentos. Aproveitar o governo federal e tentar negociar com os pais e mães. Eu continuo pagando a minha academia, não faço academia há 4 meses. Bom, mas eu posso. Tem famílias que não podem, né? Outras vão poder e outras serão sensíveis. Outras amam a sua escola infantil e sabem que os seus filhos vão voltar daqui uns 2 meses, 3 meses, né? Agora, sobre a criança, onde é o melhor lugar para a criança ficar? Porque isso também a gente ouviu uma dirigente de creche dizendo, as crianças estão em casa, a casa é o lugar da violência. Aí, eu acho que a gente tem vários movimentos para fazer. É real, mas isso é real para todas as mulheres e é real para todas as crianças, não só para a educação infantil. Né, os nossos adolescentes, a escola é um lugar... Mas assim, eu gostei muito da expressão que a professora da URGS, a professora Clarissa, eu acho, agora eu não estou me lembrando direito o nome dela, ela disse, olha, pedagogia é o inverso do isolamento, tá? É o inverso. Escola é o inverso de casa. Né? O lugar da casa, o lugar da origem dos nossos estudantes é um lugar que amplia a desigualdade e que retira de um processo riquíssimo de educação, que é o processo da interação. Né? E que é o lugar onde a gente possibilita, com autonomia, o desenvolvimento da criança e do adolescente, com a separação do pai, vamos dizer assim, um distanciamento do lugar, muitas vezes, da violência, muitas vezes da reprodução do lugar comum, que as famílias reproduzem o senso comum conservador, muitas, né? Não vamos generalizar, as relações de não diálogo, de violência, as relações conservadoras, morais, né? Então, a possibilidade de olhar uma sociedade a partir da tolerância, da visão de diferentes igrejas, religiões, credos, tudo a escola, né? Ela oferece. Então, a escola é um lugar que eu espero que a gente saia dessa pandemia com a sociedade valorizando muito mais, porque bem tu iniciaste a fala dizendo que como a escola está depreciada e como seus educadores estão depreciados, né? Então eu quero dizer que a gente vai sair dessa pandemia, nós temos que fazer essa disputa com uma valorização muito grande das famílias em relação aos educadores, aos professores, ao lugar da escola, que esse lugar tem que ser de muito investimento. Bom, então qual é a estratégia nesse momento, já que as crianças... A estratégia número 1 é a que a gente tem defendido, que as escolas mantenham um vínculo pedagógico, que as escolas mantenham um acompanhamento, algum tipo de apoio domiciliar, algum vínculo com as famílias, porque só isso já ajuda a identificar alguma questão.
Segundo, a escola nunca foi e não é a panaceia, ela não é a solução para os problemas da sociedade. Nós temos que fazer funcionar a assistência social, o Sistema Único de Saúde. Nós temos que fazer funcionar as estratégias de saúde da família, que o médico da família, o agente comunitário da família, que visita a família, que nesse momento pode não estar visitando por causa da pandemia, mas que tem uma relação direta com as famílias, onde tu pode identificar situações de violência. Então, nós temos uma rede, né? Nós tínhamos uma rede que, se está funcionando virtual, está virtual, mas é uma rede de apoio, é uma rede de denúncia, é uma rede de acompanhamento, é uma rede de manutenção de vínculo, que não pode estar nas costas só da educação, né? E isso é muito importante. Por que a gente, quando era governo, a gente instituiu as redes de atendimento por região, que a escola tinha a participação nessa rede, onde estava o conselheiro tutelar, onde estava a assistência social. Então, a gente não pode dizer, ah, bom, mas a escola agora tem que azar, vai contaminar, mas ela tem que voltar porque a criança está... Não, o governo tem que fazer funcionar os governos municipais, tem que fazer funcionar a assistência social, né, os SUAS, tem que fazer funcionar a rede de atendimento, nem que seja virtual, e necessariamente visitar família, sim, se tiver denúncia. Nós estamos em campanha de vizinhos e vizinhas que façam a denúncia em caso de violência contra as mulheres e contra as crianças, porque a mulher que é violentada, certo que as crianças também são oprimidas e são violentadas. Então, acho que a gente tem que ter essa visão, né, mais sistêmica para enfrentar o tema da violência, né? Claro que, sim, defendendo o direito à educação de todas as crianças, né? A gente, nossa, quando discutimos o Plano Nacional de Educação, a gente projetou uma utopia tão linda. Nós estamos no 6º ano dos planos federal, estadual e municipais, né, Paulo? E ali está dobrar a educação infantil 0 a 3, a creche. Ali está a universalização, que já tem que ter acontecido de 4 e 5, o turno integral, contraturno. A gente teve com o golpe de 2016, uma ruptura com esse processo, que era um processo de Estado, não era de governos, com a emenda constitucional 95. E nós temos que fazer essa denúncia, temos que revogar, porque no Rio, uma das questões que apareceu no Observatório da Educação foi o desinvestimento em educação, exatamente a partir de 2000 e... Aqui, governo Sartori, 2014, antes até, começou um desinvestimento na educação. Redução de recursos, redução de pessoal, redução de número de alunos. Claro, a educação infantil não está com o Estado, né? Está com os municípios. Mas, assim, é um processo inverso do que nós projetamos com o Plano Nacional de Educação. Então, nós temos que voltar a fazer o embate contra a emenda constitucional 95 e em defesa do Plano Nacional de Educação, dos planos municipais e do Fundeb. Nós, terça-feira, teremos audiência pública sobre o Fundeb. A Dorinha está convidada a participar, posso te passar o link, né? O Fundeb foi fundamental, que incluiu a educação infantil e que paga mais pela educação infantil integral, né? Então, para nós, o Fundeb é um instrumento, assim, ó, estratégico. E o governo Bolsonaro e o Guedes não querem vincular mais os recursos à educação. Então, a gente vai de novo. A gente fez um processo muito bonito ano passado, com todas as comissões de educação do Brasil. Estávamos com um relatório avançado em relação com a Dorinha, que é dos democratas, que não é do PT, não é do PT que eu sou, não é do PSOL, assumindo um relatório avançado, incluindo questões importantes, como os recursos serem considerar as redes de ensino, não só o Estado, né? E colocar mais recursos da União, complementando, que a União complementa só 10%, a União tem que colocar mais recursos na educação básica. Então, deixa aí o convite, terça que vem, a nossa comissão discute Fundeb e organiza um movimento aí para acontecer a votação do Fundeb, que tem que acontecer esse ano, com mais recursos para financiar a educação infantil em especial.
aproveitando essa tua deixa, deputada, bom, a gente já falou, né? Acho que a gente concorda em dizer, não é o momento de retorno da educação infantil para a preservação das crianças e para a preservação, inclusive, dos adultos que trabalham com as crianças, né? Porque também há essa preocupação. Eu ouvi de muitos professores assim, olha, como é que eu vou trabalhar? Eu moro com uma pessoa que é de grupo de risco, como é que, né? É, então, assim, é para preservação das crianças, preservação dos adultos. Mas, mesmo quando a gente imaginar um possível retorno, quando a gente olha para os outros países, a gente vê algumas informações que eu acho que pode ser interessante para a gente pensar. Por exemplo, a gente vai ver uma redução de proporção adulto e criança, né? Porque reduzindo esse grupo deixando que esse grupo permaneça junto, caso uma criança, caso apareça algum sintomático, alguma criança presente manifeste qualquer coisa, é fácil de isolar um grupo, né? Esse é um ponto. Então tem uma redução adulto e criança, que os nossas proporções já são bastante altas, né? Assim, quando a gente compara, elas são bastante elevadas. A outra questão é um certo investimento, uma mudança também numa redução das jornadas de atendimento, porque, e aí eu até vou amarrar com a conversa que você fez, estava falando sobre a intersetorialidade, né? Essa é uma preocupação, isso a gente tem chamado, eu tenho chamado bastante atenção aqui, que esse olhar para a situação da educação infantil nesse momento e para as crianças, né? Porque a gente está falando da etapa e dos sujeitos dessa etapa, né? E para um possível retorno, tem que ser um movimento intersetorial, não pode ser isolado, a educação não pode se isolar, não pode salvar o mundo, ela vai ter que dialogar com a saúde para pensar questões sanitárias, mas pensar questões sanitárias adequadas à educação, e não a transformar a escola num hospital, porque também isso não é viável. Vai ter que dialogar com a assistência social para pensar essas redes protetivas das crianças, quer dizer, então, é um diálogo intersetorial. E é intersetorial, do meu ponto de vista, que talvez a gente esteja no momento de discutir a respeito das jornadas de trabalho, né? Se a gente vai pensar num possível retorno, como é que a gente pode pensar alguma coisa que as famílias possam se organizar para que as crianças estejam não jornada integral dentro da escola nesse momento, até que a gente tenha uma vacina ou qualquer coisa do gênero, e que possam se organizar para estar com as crianças e estar na escola, né? Porque também, agora eu vou falando e eu vou me lembrando, né, deputada, eu acho que foi São Paulo que fez uma proposta que para mim é o quadro da dor com a moldura do terror, que é propor que as crianças da educação infantil vão num rodízio de uma vez por semana. Do ponto de vista do vínculo, é uma agressão para a criança em um dia da semana e voltar, e outro dia da semana e voltar. Quer dizer, ela não consegue pensar em manutenção, em estabelecimento de vínculos. Eu fico pensando para a vida da família também o que significa, e um dia da semana também não significa nada. Então, assim, não dá para pensar em alternativa só para dizer que a escola volta e fazer um atendimento desqualificado e irresponsável em relação à saúde emocional das crianças. Até porque eu fiz com a Bianca, a gente fez uma conversa bastante interessante, que é uma psicóloga, há 2 sábados atrás, e ela falou, a gente vai ter que prestar atenção na dívida emocional que tudo isso vai causar nas crianças. Quer dizer, como é que a gente vai acolher essas crianças que passaram todo esse tempo nessas condições, que mandam mensagens para as professoras dizendo, prof, hoje tem colinha para eu voltar, porque estão com saudade das professoras, estão com saudade das crianças, dos amigos. Então não dá para voltar de qualquer modo. Por isso que o que os outros países estão fazendo, nós tem pontos que a gente pode prestar atenção. Redução de número adulto e criança, redução de carga horária, um outro ponto que eles têm chamado muita atenção é uma atenção à arquitetura da escola, né? Como é que usar espaços arejados, avaliar sobre isso. Assim, a gente sabe, e eu trabalho há muito tempo com educação infantil e viajo e conheço muita escola, aqui e fora daqui. A arquitetura das nossas escolas não tem nem torneira perto dos trocadores, né? Quer dizer,
eu estou falando isso para chamar atenção ao aspecto do financiamento. A gente vai ter que pensar esse retorno, mas não vai dar para voltar de qualquer jeito, não vai dar para voltar nas condições que estavam. Nós vamos ter que voltar, inclusive, prevendo um financiamento desse retorno, né? Que É. vai implicar desde contratação de pessoas a questões de infraestrutura. Uma discussão, por exemplo, que ontem que eu fiz com a enfermeira que estava aqui. O que é EPI para educação infantil? Não vai ser, vai se fantasiar o professor de fantasma, mas como é que o que vai ser, né? Quem vai prover isso? Quer dizer, isso são Vamos voltar a pontos. usar guarda-pós? Guarda-pós. Eu É, estava me dando conta, nós vamos voltar a usar os guarda-pós, aqueles que tapavam todo o corpo. Como é que nós vamos fazer com as roupas? imagina. E você sabe que tu comentou daquele grupo de gestoras que foram protestar na frente da prefeitura, que para mim foi muito irresponsável aquilo, né? E aí tu vê quando um político pega uma causa só porque ele enxerga como oportunidade, que isso me deixa muito furioso, assim, que é de uma responsabilidade sem tamanho, né? Exatamente. Eu recebi um monte de mensagens me xingando porque eu fiz uma crítica a elas, né? E uma disse assim, para que tu saiba, a gente já tem até aqueles aventais como de açougueiro, que é fácil de limpar. Aí eu fiquei imaginando um professor com aquele avental, touca, luva, indo buscar uma criança para trocar, a criança desesperada, e como é que tu acha isso normal, né? Então, não é desse jeito. Bom, o que eu quero chamar a atenção? Que a gente vai ter que pensar no aspecto de financiamento. Vocês da Comissão de Educação, o que vocês estão pensando sobre isso e como é que vocês conseguem agir nesse sentido? Por quê? Porque os municípios já têm recursos limitadíssimos, né? E são eles que sustentam a educação infantil, que mantêm a educação infantil, e já tem recursos limitadíssimos. A gente sabe que o valor por criança já não é o suficiente para dar conta, né? Então, o que vocês que estão próximo desse diálogo, de pensar recursos, de pressionar a respeito disso, como é que vocês estão imaginando isso? Então, eu só quero fazer um comentário sobre os dois vereadores que fizeram ajudaram na carreata e chamaram a carreata, eles fizeram um projeto de lei. Aí eu vi o projeto de lei, não sei se tu viste, Paulo. Não. O projeto não, eu vi o projeto na mídia, né? Eu não via o texto, mas era assim. Em junho voltava 40%, em julho voltava 60%, em agosto voltava 80%, 100%. Mas, se tivesse alguma contaminação, algum crescimento de contaminação, fechava imediatamente. Eu digo, não, então já deixa fechado, porque está aumentando a contaminação. Mas uma coisa sem base científica nenhuma e prevendo que haveria contaminação, por óbvio. Foi protocolado o projeto pela vereadora Cláudia Araújo e o Camosá. Bom, então eu acho assim, de um desrespeito tão absurdo à vida, né? Mas nada mais é estranho, né, nesse país que elegeu gente que é da necropolítica, né? A política da morte, da banalização da vida. O que a gente propôs, tá? Porque qual é a nossa dificuldade? Eu não sou governo, sou oposição do governo estadual, do governo federal, nós não estamos com a caneta na mão. Nós podemos tentar incidir. A gente está propondo um comitê técnico-pedagógico unificado. Sabe por quê? Porque o governo, se ele tivesse a sabedoria de sentar com todo mundo, eu tenho certeza que ele encontraria soluções, respostas melhores, muito melhores. Não as ideais, melhores. Todos, com a FAMURS, com a UNCM, com o Conselho Estadual, com o CINEP, com o SIMPRO, com o CEPERS, que não houve, né? Nós fizemos uma reunião ontem à tarde pró-comitê. Aí o governo não veio. Uma reunião muito boa, inclusive veio uma professora, uma dona de creche, defender a abertura. Com argumentos, assim, que a gente tem que respeitar, e é bom que as pessoas venham ouvir, porque ouviram de nós, e nós, inclusive, tiramos um encaminhamento ontem de manhã, não, terça de manhã,
que foi inclusive uma iniciativa da deputada Luciana Genro, já há 2 semanas, ela tinha formalizado ao governador que quando ele negociasse essa reabertura, volta do shopping, volta do frigorífico, caos, né? Volta das indústrias, ele negociasse com os órgãos patronais que considerassem o adulto trabalhador ou o adulto da família, que um adulto possa ter ou jornada reduzida quando tem criança. Então, isso tem que ser uma política que tem que ser mediada com os empresários. E nós agora assumimos como comissão a proposta para o governador. E encaminhamos ao governador, olha, o senhor trate de colocar nas diretrizes isso. Bom, então, é 2 pais, ou é 2 mães, ou é um tio, bom, que é responsável, que vai ter jornada, vai combinar jornadas, vai ir dia sim, dia não. Isso é possível, nós temos que tratar isso. Os adultos, nós temos que tratar na relação emprego o cuidado com os filhos. Ponto. Exatamente. Que isso é o interesse da sociedade, né? O comitê unificado, agora a gente ontem saiu ao governador, então, um ofício pedindo reunião. Nós estamos insistindo, nós propusemos que seja segunda-feira de manhã. Nós estamos insistindo que se instale um comitê unificado, em todos. Aí nós estamos insistindo. No debate que nós vamos fazer com a Dorinha sobre o Fundeb, porque eu acho que o único caminho nosso para um aporte extra na volta, porque assim, as nossas escolas, o que o governo estadual se comprometeu na última reunião? Já está indo, filho? Desculpa aí só um minuto, tu organiza os lanches. Eu tenho um filhote que está agora em férias, e ele está... Nós estamos com a minha ex-sogra no hospital que levou um tombo para fazer cirurgia, e ele vai fazer um acompanhamento hoje. Então, da avó dele, coisa querida. Então, o que nós já tomamos providência, o governo estadual se comprometeu conosco, e hoje, se tu vai estar no debate com a FAMURS, desde já, os governos têm que suprir os quadros de pessoal. Nós temos que ter os quadros completos. O que a gente vinha tendo ano passado, direção de escola sem vice-direção, às vezes a diretora só com a vice, sem supervisor escolar, sem coordenação pedagógica, sem orientador. O orientador tem esse papel da intermediação com as famílias, esse acolhimento que o Conselho Estadual está falando, que deve ser feito no início, tem que ser pensado um acolhimento, a forma de acolhimento dessas crianças. Isso pode ser planejado pelo orientador escolar. Agora, se nós tivermos com as equipes pedagógicas desfalcadas, se nós não tivermos profissionais para as bibliotecas, como foi a realidade o ano inteiro, o ano passado, para salas de informática, porque se a gente tem profissionais para todos os espaços, tu pode pensar em nuclear grupinhos menores de estudantes, né? Para que eles se revezem, não estejam em grande grupo. Então, nós precisamos das equipes completas das escolas, e o governo se comprometeu e está nomeando. Inclusive, a nossa comissão já apresentamos um bloco de 40 escolas para o governo, estamos com outro bloco, que a gente está dizendo para as escolas, mandem para nós as necessidades, porque nós queremos fiscalizar que o governo nomeie desde já. Até para já ir planejando as aulas, para ir planejando um suporte pedagógico remoto, tudo o que tem que fazer agora, e a escola já contar com o grupo inteiro. Então, isso é uma providência. E a outra providência, que é esse aporte extra, que é nos espaços escolares, que é os recursos para... O governo estadual está projetando aí álcool gel, tapetinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, papel higiênico que não tem nas escolas, está projetando 300 milhões que precisaria para a rede estadual. Então, o que eu entendo é que tem que ser incluído nesse debate do Fundeb. Eu entendo, e nós vamos propor, estou adiantando para ti, vamos propor a Dorinha e aos nossos deputados, que a gente convidou os deputados federais para participarem da reunião terça-feira, que façam uma emenda propondo recurso extra para essa volta. E quem tem dinheiro é o governo federal. É fundamental. Então, esse Fundeb aí pode sim distribuir recursos extras para a adequação
física das escolas, não tem menor dúvida, as escolas estão muito empobrecidas, muito depauperadas. Olha, nós temos escolas que, nossa, forro não tem, vidros não tem ventiladores, não tem ar-condicionado, enfim, tem que dar equipe, tem que dar condições térmicas de conforto e de limpeza e de novos protocolos, né, de asseio que a gente não tinha. O que são os nossos banheiros, o que são as condições de preparo dos alimentos, por exemplo. As nossas Exato. escolas estaduais têm cozinhas minúsculas. É uma coisa muito louca. Por isso que a gente está dizendo que a escola é a última a voltar e tem que ser quando a gente estiver com uma curva super descendente, com o vírus controlado. A Organização Mundial da Saúde diz isso. Quando a contaminação estiver controlada, quando a população estiver super educada, quando tu puder gerenciar os casos de contaminação, isolar, tratar, só com essas condições prévias, nós podemos pensar na volta às aulas. Então é isso, né? Tem muitas providências, nós temos que ter calma e temos que nos livrar dessa pressão aí, tem que voltar, tem que Exato. voltar. Ano Não, letivo, tem que ano letivo se preservar a vida. recupera, né? É. E, Vida assim, não se e na recupera. educação infantil, o ano letivo não é a ideia de cumprir É, conteúdo, não existe isso. A gente tem o Instagram, ele é super mal educado, pega uma hora, fecha, né? É, a eu gente sei está nos disso. últimos 5 minutos, eu só quero fazer 2 comentários que eu acho bem importante também e te dar para as considerações finais, deputada. Um é que na conversa com a Márcia, do Conselho Estadual de Educação, ela falou uma coisa que eu fiquei preocupada, que os protocolos, que os protocolos sanitários, eles vão, a princípio, seguir os mesmos que estão sendo propostos para todo mundo e para qualquer instituição. E eu acho que esse é um ponto para a gente refletir mais, assim, né? Que há uma especificidade à educação. E quando a gente fala de educação infantil, mais ainda. Então, os protocolos pedagógicos e sanitários, eles não são dois mundos. Eles têm que andar juntos e pensar na realidade das instituições de educação infantil. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para pensar, assim. E um segundo ponto, que ainda estava naquela lista do que os outros países estão fazendo de bom e que fizeram errado, que a gente já pode atalhar também e não fazer igual, que é, por exemplo, o que a França fez, que foi anunciar na quinta-feira que na segunda retornaria e começou professor e criança tudo junto. Dizer uma coisa que eu acho que é bem importante a gente pensar é que nós vamos ter que primeiro retornar com os adultos. Os adultos vão ter que retornar, os profissionais vão ter que retornar, pensar naquele lugar, como é que vão organizar para acolher as crianças melhor, que treinamentos vão ter sanitários e pedagógicos para poder acolher as crianças, Com poder certeza. se acalmar e se sentir seguros em relação ao seu ambiente de trabalho para depois acolher as crianças. Porque se voltar todo junto, com certeza vai ser catastrófico, né? Então, eu queria deixar esses 2 pontos. Não precisa não é nem uma questão de comentá-los, mas é só para também deixar registrado, porque eu acho que são pontos Claro, importantes. ótimo, De- Bruno. Deputada, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. O que bom que nós temos pessoas como você numa comissão de educação, que tem entendimento sobre educação, que é envolvida com a educação e que está preocupada com a educação e com a causa humana, que virou demodé ser preocupado com o humano nessa nossa sociedade, né? Então, eu quero te agradecer e te deixar esses últimos 3 minutos para as suas palavras finais. Vou usar 2 ali, Paulo. Muito obrigada, querido. Tô acompanhando, vejo as notícias que tu está trabalhando muito esse tema, que bom. Eu acho que tem essa é uma. A gente vai aprender muito com essa pandemia, né? Uma das coisas é que nós podemos usar muito mais a tecnologia para estar mais junto com as pessoas, né? E Exato. eu tenho aprendido tanto. Eu faço uma live diária desde 19 de março. Não é uma live evento, é uma live de interlocução com a base, com quem está vivendo na ponta, com quem está com os dramas. E eu me emociono junto com as pessoas, mas toda live eu saio com tarefas, eu saio com ações, eu ajusto ações, eu construo, e as pessoas ficam sabendo o que eu estou fazendo e dão opinião. Não, é por aqui, por ali.
Então, eu acho que a gente vai poder manter isso. Claro que nós estamos loucos para voltar para as relações presenciais, mas eu tenho para mim que a gente tem que fazer muito mais a vinculação educação e política, viu, Paulo? E tenho dito Uhum. muito isso para os professores, muito dito para os pais, porque para as professoras em especial, olha, vocês são classe trabalhadora, tão classe trabalhadora quanto são os pais dos estudantes, né? E a classe e tá nesse país, tá nas ruas, é uma luta de classes, é a luta de classe. É uma elite brasileira que continua achando que a maioria do povo brasileiro está colocado na fatalidade da vida, da desigualdade, na fatalidade, na normalidade, e tem que se conformar com isso, inclusive com o não acesso à saúde, não acesso à educação, não acesso. Então, assim, esses debates têm que nos fortalecer para a gente repensar como a gente se posiciona, como é que a educação ocupa a política. A gente tem que ocupar a política, porque se tem um vetor que pode construir um mundo diferente é a educação, né? A partir da afirmação do direito do sujeito, de participar plenamente da história da humanidade, do melhor que a humanidade tem de história, né? Então, é nessa trilha que eu faço política, muito, muito pelo recorte da educação. Claro que aí vou pela cultura, direito à cultura, porque a educação ou cultura ou andam juntas, ou a educação entra em crise, né? Porque a gente precisa recriar o mundo e os nossos parâmetros. Então, te convidar todos os teus internautas que se atentem, né, à política, e porque senão a gente vai ficar sempre reclamando e nunca mais, nunca vai para um outro patamar, que é o da igualdade, da dignidade, da felicidade para todo mundo. E é fazendo política, é alterando, sim, a forma como tratamos a riqueza comum. É isso que é fazer política. Eu sei. Muito obrigada, Obrigado, querido.